Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Café com Teia. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os programas, os métodos, tudo que a gente tem hoje em relação ao autismo e que pode fazer com que a sua criança autista se desenvolva, né? Métodos e programas que vieram para ajudar essas crianças. Eu não poderia começar sem falar do ABA, que é a análise aplicada do comportamento, que hoje em dia é o modelo com melhor comprovação científica. Ele tem comprovação científica e ele serve de embasamento para vários outros programas que a gente vai ver aqui. Então, o que é o ABA, né? A análise do comportamento, ele é uma ciência e muitas pessoas têm preconceito com essa ciência por fazerem de forma inadequada, seguindo um modelo lá do início, onde as pessoas eram tratadas como se fossem adestradas. Mas hoje a análise do comportamento, ela não é só aplicada para crianças autistas, ela pode ser aplicada para várias outras crianças que têm algum outro tipo de transtorno, como ansiedade, toque. E essa ciência hoje, ela é feita em ambientes naturalistas, geralmente nas casas das crianças, o ambiente mais natural possível. É uma ciência, um método que é utilizado em várias situações. Qual que é o objetivo do ABA? O objetivo é aumentar o repertório comportamental, aumentar o repertório de comportamento adequados dessa criança. O ABA, ele envolve o ensino intensivo e individualizado de habilidades que são necessárias para que essa criança ele possa adquirir independência e ter uma melhor qualidade de vida. As habilidades que são ensinadas, a gente inclui os comportamentos sociais, o contato visual, a comunicação funcional, os comportamentos acadêmicos que vão servir para com que essa criança aprenda a ler, aprenda a escrever, aprender matemática e outras atividades de vida diária para essas crianças, né? Como atividades de higiene pessoal e assim por diante. A redução dos comportamentos, reduzir comportamentos inapropriados, lesões, tudo isso faz parte de um tratamento comportamental, uma vez que esses comportamentos eles vão interferir no desenvolvimento e na integração do indivíduo que foi diagnosticado com autismo. Então, isso é o método ABA, né? Um pouco, falar de metas e programas de autismo daria uma aula, né, de ABA, então daria um curso. Eu estou dando apenas uma pincelada do que existe, mas vocês podem pesquisar, podem fazer perguntas, colocar aqui, que o que eu souber eu respondo para vocês. Porque realmente cada modelo, cada método que eu vou falar aqui, ele daria um curso. Então eu só estou dando uma pincelada do que tem, os que eu conheço, para que vocês tenham uma noção de quais são esses métodos e procurem se informar, procurem conhecer e ver qual que vocês acham que seria mais adequado ao filho de vocês. O Floor Time, que ao pé da letra significa pé no chão, ele é um método de tratamento que vai levar em conta o ato de interagir com a criança autista. Ele é baseado numa premissa que fala que toda criança pode melhorar e construir um grande círculo de interesse, de interação com o adulto que vá de encontro com essa criança, independente do estágio individual de desenvolvimento dela, e que vai ajudar essa criança a se descobrir, vai ajudar essa criança a melhorar. Ele visa desenvolver a criança dentro de 6 marcos que são básicos no Floor Time. Marcos que falam sobre o desenvolvimento emocional e intelectual desse indivíduo. Esses 6 degraus, esses 6 marcos de escalas do desenvolvimento dentro do Floor Time são a noção do próprio eu,
o interesse pelo outro, a intimidade ou o amor especial com relação à relação humana, a comunicação em duas vidas, que significa a questão de interagir com o outro, a comunicação complexa, as ideias emocionais e o pensamento emocional. Esses 6 marcos são o que o método Floor Time tenta trazer com o seu trabalho com essas crianças. Na verdade, o Floor Time, ele não separa as habilidades da fala, as habilidades motoras ou cognitivas. Essas habilidades, ele enfatiza junto com o desenvolvimento emocional da criança. E ele é chamado Floor Time, como eu disse lá no início, porque os adultos, eles vão para o chão para poder interagir com essa criança no nível da criança e no olho com olho, certo? Outro método muito conhecido é o Padovan. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o método Padovan, ele vai trabalhar com o desenvolvimento ontogênico, ontogenético da criança, né, que consiste nas fases do desenvolvimento, que é o rolar, o engatinhar, o rastejar, o andar, ficar em pé, né? Então ele vai trabalhar com todas essas fases, que são fases significativas e muito importantes na definição da nossa noção corporal e da nossa lateralidade, e principalmente da maturação do nosso sistema nervoso central, e vai fazer com que o indivíduo se torne apto a dominar o seu corpo, né, e o espaço, e poder fazer os movimentos voluntários e involuntários. Então o Padovan, ele trabalha toda essa ontogênese, a questão do andar, do engatinhar. Ele acredita que ao trabalhar essa maturação do desenvolvimento, ele vai atingir consequentemente o falar, que também é trabalhado com exercícios de reeducação das funções de respiração, de sucção, mastigação e deglutição, tá? A gente tem um outro método, que são os PECs, vocês já devem ter ouvido falar, que faz parte da comunicação alternativa. Ele é reconhecido mundialmente e ele é trabalhado com figuras, né? São figuras, não requer materiais complexos, caros, nada disso. E ele foi desenvolvido visando os educadores, os cuidadores, os familiares das crianças com autismo que não conseguem se comunicar, e permite a comunicação em muitos ambientes. Então, os métodos de abordagem para desenvolver essas habilidades no autismo, você faz através das fichinhas que ensinam aos alunos a iniciarem a comunicação desde o início numa troca de figuras pelo item desejado. E assim vai se trabalhando. Existem alguns preconceitos em relação ao PECs, onde as pessoas acham que introduzindo as figuras, ensinando as crianças a se comunicarem por figuras, elas não vão se comunicar. Mas esse é um erro, isso não acontece, tá? Outro método é o TEACH, que oferece estratégias cognitivas e comportamentais no tratamento com a criança com autismo e vai auxiliar os professores a intervir na capacidade de aquisição de habilidades do aluno. O TEACH, ele fornece técnicas de organização, de repetições, de treinamentos, sempre considerando os pré-requisitos para alfabetização. Então, o TEACH, os programas TEACH, eles são geralmente dados em sala de aula, mas também eles podem ser feitos em casa e são usados em conjunto com aqueles destinados à sala de aula. Os pais trabalham com os profissionais, com os terapeutas, para que as técnicas do TEACH possam ter continuidade em casa e na escola. Ele é utilizado por psicólogos, professores de educação especial, fonoaudiólogos e vários outros profissionais. Tem um outro modelo chamado SETS, que é uma abordagem abrangente, multidisciplinar, e é realizado para trabalhar as habilidades de comunicação e habilidades socioemocionais dos indivíduos com autismo. A maior parte do aprendizado na infância, segundo esse método, vai ocorrer no contexto social com as experiências diárias. Esse programa ele foi desenvolvido
visando objetivos prioritários da comunicação social e da regulação emocional através de implementação de apoios, como, por exemplo, os apoios para aprendizagem, tá? Nós temos o Sunrise, que eu amo, sou apaixonada pelo Sunrise. Tudo que eu comecei na minha vida em relação ao autismo foi com o Sunrise, que é maravilhoso. O Sunrise, ele apresenta uma abordagem altamente dinâmica em relação ao autismo. É uma abordagem relacional, onde a relação com a pessoa ela é muito valorizada. Ele é um conjunto de técnicas, estratégias a serem utilizadas com a criança, e é um estilo de interagir, é uma maneira de se relacionar com a criança que inspira a participação espontânea de relacionamento. Os pais vão aprender a interagir de forma prazerosa, divertida com a criança, encorajando sempre os níveis de desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança. Ele é centrado na pessoa do autismo. Isso significa que o tratamento ele parte do desenvolvimento inicial de uma profunda compreensão da pessoa, de como ela se comporta, de como ela interage, de como ela se comunica e quais são os interesses. Então, o programa Sunrise, ele descreve isso como se fosse ir até o mundo da criança com autismo. Eles falam que é você entrar no mundo dessa criança, buscando fazer a ponte entre esse mundo dela e o mundo seu. Então, com essa atitude, o adulto, ele vê a pessoa como um ser único, um ser maravilhoso, e não como alguém que precisa ser consertado. Então, ele entra no mundo dessa criança para que ele comece a interagir com ela. E toda aprendizagem acontece num contexto de uma interação divertida, amorosa, espontânea, que inspira tanto os pais quanto as crianças. Esse método, ele propõe a implementação de um programa dirigido para pais, na própria residência da criança, de forma lúdica, sempre enfatizando a diversão da criança. O Denver, né, que é outro modelo maravilhoso, que é um modelo de intervenção precoce, né, para criança até 5 anos e crianças com autismo. E essa abordagem Denver, ela foi considerada em 2012 como uma das 10 maiores descobertas na área da medicina. Esse método, ele distingue-se pelo uso de estratégias de ensino, e o objetivo dele é que as crianças aprendam através de jogos, sem deixar de lado os princípios da ciência da análise aplicada do comportamento, que é o ABA. O que diferencia o ABA do ABA clássico para o modelo Denver de intervenção precoce é que o modelo Denver, ele utiliza somente ambientes naturais para realizar as técnicas, e ele prima pela efetividade entre o terapeuta e a criança. O modelo Denver também, ele otimiza sequências de desenvolvimento como base para a avaliação da criança. Depois da avaliação, do diagnóstico, eles são bem definidos, e os objetivos de intervenção, eles são bem detalhados para as diferentes áreas do desenvolvimento. E isso inclui competência social, comunicação receptiva e expressiva, desenvolvimento cognitivo e habilidades motoras. No método de Denver, o objetivo é que a criança e o terapeuta criem uma relação de parceria mesmo nas atividades, e a interação social é a principal finalidade dos jogos criados. Por quê? Porque a interação social é o coração do autismo, né? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado. Como eu disse para vocês, foi apenas uma pincelada sobre esses métodos, sobre essa ciência, sobre esses programas. Por quê? Porque cada um deles tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa a ser falada. Então, seria interessante vocês pesquisarem, conhecerem, para que vocês saibam o que vocês acham mais interessante para o filho de vocês, como que eles deveriam ser aplicados, quem são os terapeutas que são formados e têm condições de aplicar
esses modelos de intervenção. Por quê? Para se aplicar, gente, esses modelos de intervenção, você tem que ter uma formação nesses modelos. Então, não basta eu ler sobre aquilo e sair aplicando. O terapeuta, ele tem que ter uma formação para que ele possa aplicar todos esses modelos de intervenção, esses métodos e essa ciência. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo Café com Teia.